O evangelho de hoje traz uma cena que podemos dividi-la em dois momentos. O primeiro momento é Jesus rezando. Ele reza. E dá para perceber qual é a intenção da sua oração. Ele tem algo a comunicar. Ele tem algo a revelar. É Jesus nos ensinando, primeiramente, que como é bom o cristão, seguidor de Jesus Cristo, começar o seu dia rezando. Era um padrão em Jesus ele rezar, conversar com o Pai, sempre que ele teria que fazer alguma coisa muito importante. Ele sempre rezava antes, ele sempre se preparava antes. E aqui digo mais uma vez, o quanto seria importantíssimo para todos nós começar o dia em oração. Eu sei que aqui muitos têm o hábito de começar o dia na academia. Não há nenhum problema em fazer isso. O nosso corpo precisa de cuidado. O nosso corpo precisa de exercícios físicos. E é salutar, dizem os especialistas, começar o dia praticando exercícios físicos. O corpo desperta, hormônios são liberados. Assim como o nosso corpo, para despertar, faz bem a prática de exercícios físicos, a nossa alma também precisa de exercício. E a nossa alma exercita através da oração. A oração ajuda a nossa mente a se preparar para aquilo que Deus quer nos revelar ao longo do dia. É a oração que cria essa clareza mental, abre espaço para uma clareza mental, para Deus falar conosco ao longo do dia. Por isso, digo mais uma vez, assim como faz bem para o nosso corpo começar o dia praticando exercícios físicos, faz muito bem para a nossa mente, para a nossa alma, rezar, prepará-la para aquilo que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia. Seja para agradecer as coisas boas que nos acontecem, porque às vezes as pessoas têm dificuldade até de reconhecer as bênçãos que Deus dá a ela ao longo do dia, por falta de preparo espiritual. Porque quando uma pessoa reza, quando uma pessoa tem essa musculatura espiritual, ela fica mais sensível aos movimentos de Deus na vida da pessoa. Por isso que quem reza, quem tem essa prática da oração diária, quem se preocupa no início do dia de fazer esse preparo mental através da oração, cria uma mente espiritual capaz de perceber as coisas boas da vida e agradecer, ser grato. Como também ajuda a mente a perceber os momentos de dificuldade e reconhecer que Deus também está agindo ali. Não perde a cabeça, não mete os pés pelas mãos. Olha o efeito da oração. Por isso que Jesus, ao terminar a sua oração, ele estava percebendo algo a ser feito, a ser dito aos seus discípulos. Ele veio com uma missão, ele veio trazer uma mensagem. E é da responsabilidade do emissor saber se o receptor está compreendendo a mensagem. Por isso ele pergunta: o que o povo anda dizendo por aí sobre mim? As respostas que Jesus escuta não deixam ele nada satisfeito. Está bem longe daquilo que ele veio fazer. Em seguida, ele pergunta aos seus discípulos, os mais próximos. Vamos ver o que os discípulos respondem sobre quem é Jesus. Pedro toma a dianteira. Tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. E em outro evangelho se diz, tu és o Messias. Pronto. Isso deixou Jesus animado. Entretanto,
Jesus quer saber se essa resposta, dada por Pedro como eco daquilo que os discípulos conversavam entre si, será que essa resposta tem profundidade? A fala seguinte de Jesus é para dar profundidade a essa resposta. Por quê? Israel esperava o Messias. Sim, esperava. Israel esperava um Salvador? Sim, esperava. Mas a tradição dizia que esse Messias, esse ungido, ele iria surgir com poder, com a força dos exércitos. Ele iria reconquistar a soberania de Israel, mas pela força dos exércitos. E aqui, minha gente, Jesus, nessa fala do Evangelho, quer situar os seus discípulos que não é nada disso que ele vem anunciar. Que o messianismo dele é totalmente diferente. Se Israel esperava um Messias poderoso e forte pelos seus exércitos, Jesus diz para Pilatos: eu não tenho exército. O meu exército não é daqui. Jesus, um Messias poderosamente fraco aos olhos do mundo, porque a força do messianismo de Jesus não estava em ter um exército, mas sim na força do amor. Na força do amor. O messianismo de Jesus não era pautado em tirar a vida. Diz o Evangelho hoje: olha, vão me condenar, vão me prender, vão bater em mim, vão me matar, mas eu irei ressuscitar. Como disse Jesus em outra ocasião: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Está aí, minha gente, a marca do messianismo de Jesus, não o de tirar a vida, mas de ser um doador de vida. Por isso que ele diz aos seus discípulos: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Cruz de cada dia. Assim como Jesus olhou para os seus discípulos e aproveitou aquela situação para dar uma profundidade à compreensão deles sobre a missão do Mestre, assim também eu poderia, olhando para vocês aqui, querer agora saber quão profunda é a tua motivação de vir à missa todo final de semana, todos os domingos aqui na Sagrada Família. Por que você vem para a missa? O que você responderia? Jesus perguntou: quem eu sou para vocês? E eu pergunto para vocês agora: que razão te leva a vir a esta missa todos os domingos? Tem gente que vem aqui lá do Coroado para cá, do Parque 10. Por que você faz isso? Por que você vem de tão longe para essa missa aqui? Por que você vem à missa todos os domingos? Hoje é a missa dos dizimistas. Por que você é dizimista? Ah, padre, eu sou dizimista porque me disseram que se eu for dizimista, os meus bens vão aumentar. O faturamento da minha empresa vai aumentar. Eu terei muitas, Vou ter mais prosperidade. Olha, se foi algum agente da nossa igreja que falou isso para você, me diga que está precisando de formação. Porque se alguém disse isso para você, você foi enganado. Se você é dizimista e se tornou dizimista porque está achando que os seus bens vão multiplicar, que a sua conta bancária vai aumentar, eu sugiro você procurar o seu gerente do banco, o seu agente financeiro. Não venha com essa história para cá, colocar essa responsabilidade em mim, de que você sendo dizimista, a tua conta bancária, as tuas aplicações vão render mais. Vai procurar o teu gerente. Minha gente, na nossa igreja,
Ninguém é chamado a ser dizimista para ter mais. Na Igreja Católica, a gente é chamado a ser dizimista porque Deus tem me dado tanto que eu faço questão de partilhar aquilo que Deus tem me dado. O dízimo na nossa igreja é gratidão por aquilo que já se recebeu e não por aquilo que se quer receber. Não, na nossa igreja o dízimo não funciona assim. Mas voltando para cá, para aquele ponto inicial, por que você vem para a missa? Ah, padre, eu venho para a missa porque eu quero ter uma semana abençoada. Eu quero que os meus projetos da semana deem todos certos. Eu quero bênçãos e mais bênçãos na minha vida. Então, se eu for para a missa, eu vou ter uma semana ótima. Essa é a razão que te leva a vir para a missa? Está incompleta. Mas eu não posso pedir isso, padre? Pode, mas tem que lembrar que Jesus não terminou a oração dele assim. Como Jesus fez a oração dele? Pai, se for possível, afasta de mim este. Jesus queria morrer? Imagina. Claro que não, daquele jeito lá, cruento. Por isso pedi ao Pai do céu: Pai, pelo amor de Deus, dá para ser de outra maneira? Mas ele terminou a oração desse jeito, minha gente. Como ele terminou a oração? Que seja feita a tua. É assim que a gente termina a nossa oração? Essa é a motivação da gente vir à missa? Senhor, eu venho para a missa porque eu quero ter uma semana abençoada. Olha, a minha listagem é essa. Eu vou para a missa todos os domingos durante 9 meses. E a minha listagem é essa. É isso que o Senhor tem que fazer para mim de agora em diante. Tá bom, Deus? Minha gente, se você vem para a missa para ter sempre uma semana abençoada e não terminar a sua oração do jeito que Jesus terminou, a sua oração é capenga e muito perigosa de se fazer, colocando em risco a tua fé, a tua própria fé. Tivemos um trágico fato ontem em Santa Catarina. Eu refleti muito sobre aquilo ali. Eu imagino que familiares daquelas pessoas que vieram a óbito, acredito que alguns deles foram para a missa domingo passado. Rezaram domingo passado. Rezaram pelos seus familiares. E aí? Rezaram. E olha o que aconteceu. O que eu quero dizer com isso? A razão da gente vir à missa é um duplo movimento. Agradecer por todas as coisas boas que Deus fez para mim na semana que findou, inclusive aquelas provações pelas quais eu passei e superei, ou estou superando, ou Deus está me dizendo: tenha paciência. A segunda razão de eu vir à missa é porque na vida da gente, ora as coisas saem do jeito que a gente quer e ora as coisas não saem do jeito que a gente quer. Deus, eu venho para essa missa lembrando aquela cena de um filme chamado A Procura da Felicidade. Lá tem uma cena que diz assim: Senhor, eu não te peço que remova as montanhas, mas me dê força para superá-las. Essa é a segunda razão da gente vir à missa. Senhor, me prepara para a próxima semana, para o que der e vier. Se vier bênçãos, me dê um coração agradecido. Se vier provações, fica comigo, não larga a minha mão, me segura, não deixa eu perder a cabeça e me ajude a enfrentar, seja qual for a provação. E se eu cair, Senhor, me levanta, segure na minha mão. E se eu chorar, Senhor, enxuga as minhas lágrimas e me dá um abraço, me ajuda e me faz levantar.
Essa é a razão para a gente vir à missa, para a gente se preparar para a semana, seja ela como for, porque se Deus é por nós, e assim a gente se prepara através da missa para uma semana de muitas bênçãos e de muitas graças, inclusive a mais importante, Deus na vida da gente. Essa é uma graça que a gente não pode deixar de pedir. Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, mas que seja feita a tua vontade. E te lembro, Senhor, aconteça o que acontecer, fica comigo, não larga a minha mão.